Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is Ora, boas malta, bem-vindos para mais um Ponto Break. Desde já, pedir desculpa pelo atraso do último Ponto Break, saiu um bocadinho mais tarde, já dois jogos estavam praticamente resolvidos, ou um deles já estaria resolvido, o outro ainda permitiu uma oportunidade mais tarde, quando o vídeo saiu. No entanto, foi um dia positivo, em termos de 7 entradas tivemos apenas 2 reds e um deles foi um quarto de unidade, que foi no jogo da Ribaquina. Perdemos 0.25 unidades e também perdemos na Bolter uma unidade, quando a Bolter teve tudo para vencer aquele jogo, acabou por não vencer. Kessler aproveitou claramente ali uma falta de gestão emocional do próprio jogo da Bolter e acabou por vencer. Já a Ribaquina, com 4 match points, acabou por de um 6-2 para um 8-6, não é? Por isso é engraçado como é que o ténis muitas vezes supera um bocadinho aquilo que muitas vezes temos como adquirido, e a verdade é que a Ribaquina teve tudo para conseguir vencer, modo 2.45. A verdade é que essa odd no longo prazo parece-me que mais vezes vai pagar o prejuízo que nós vamos ter do que o contrário. Ainda assim foi uma entrada que foi perdida, mas teve todo o valor para quem viu o jogo em cenários normais. Até é estranho, porque a Ribaquina muitas vezes é uma jogadora que muitas vezes através do seu serviço consegue mascarar alguma falta de confiança no seu jogo, ou pelo menos quando começa a perder ali de forma consecutiva vários pontos seguidos. Foi o que aconteceu, mas nem o serviço foi capaz de ajudar a jogadora kazakh, embora neste momento já não seja uma jogadora kazakh, não é? No entanto, de resto saímos bem. Se formos fazer o somatório, que é o mais importante, saímos com quase uma unidade e meia de lucro. Quando nós investimos cerca de 3 unidades, fomos ver as coisas como foram, porque usamos meias unidades, uns quartos de unidade. Tivemos aqui algumas apostas com uma unidade que era onde eu sentia mais confiança, e perdemos uma unidade na Bolter, que eu também estava confiante, mas perdemos um quarto de unidade na Ribaquina, por isso ficamos bem no dia, que é o mais importante também. Partimos então para a análise para este dia 21 de junho de 2025 e começamos com o jogo entre Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Um jogo onde o Zverev joga em casa, mas não tem tido a vida fácil em Halle. Basta ver o último jogo, modo 1.13, mas não foi assim um jogo tão fácil quanto a odd mostrou. Claro que no longo prazo vejo o Zverev a vencer ali 60%, 70% das vezes, mais do que isso não sei, porque também faltou ali alguma questão também de estratégia por parte do Zverev. E aqui jogo contra um jogador que não há outro no circuito, a forma como ele bate as pancadas, é um jogador desengonçado, digamos assim, desconcertante, e o modo 2 para o Daniil Medvedev, que tem vantagem claramente no confronto direto contra o Alexander Zverev. E há aqui uma particularidade no confronto direto, é que já jogaram em terra batida e em piso duro, mas nunca jogaram em relva. E a verdade é que se a relva beneficia o Zverev, também beneficia e muito o Daniil Medvedev, e o Daniil Medvedev está aqui numa seca de títulos e parece-me que vai encarar este Halle com uma oportunidade de se preparar e, se possível, chegar com um título a Wimbledon. Por isso parece-me que o Daniil Medvedev, em termos de valor, parece-me que o valor está do lado do Daniil Medvedev, por isso aqui vou colocar meia unidade a favor do jogador russo. No entanto, parece-me que vamos ter aqui um jogo mais equilibrado do que o mercado prevê, e podemos ter até a possibilidade de ambos jogadores ganhar um set, que também será interessante para se explorar. No entanto, fico pela vitória do Daniil Medvedev. No entanto, em live podem procurar depois ambos jogadores ganham um set, ou até, se preferirem trocar, não querem ficar no mercado vencedor, mas acham que o jogo vai ser relativamente longo e que os dois jogadores, principalmente naquilo que é a boleia do serviço, poderão cada um ganhar o set e depois temos um terceiro e derradeiro set. Mas parece-me que o Daniil Medvedev, o que está a jogar e a forma como despachou o Michelsen, parece-me que está muito confiante, está aqui a aproveitar tudo o que tem na relva de Halle para conseguir aqui o seu próximo título. E a pressão estará, lá está, do lado do jogador da casa. Partimos para o lado das mulheres. Nottingham e Amsterdamska, que venceu e muito bem o seu jogo. Contra a Fernandes temos uma Linette que também venceu bem o seu jogo, mas parece-me que aqui, em termos de estrutura de jogo, em termos de superfície, em termos daquilo que é tudo ligado ao jogo de ténis, principalmente a componente tática, técnica, é claro que a questão emocional aqui, a Amsterdamska perde um pouco para a Linette, que é uma jogadora mais veterana, uma jogadora com mais experiência.
mas parece-me que a Jan Strenska, se fizer o jogo que fez hoje, por exemplo, vai conseguir vencer a Magda Linette. Por isso aqui a vitória direta na Jan Strenska. Também podemos ter a questão do menos 12,5 da Jan Strenska, porque parece-me que ou ela resolve em 2 sets ou poderá se complicar em 3. Por isso temos aqui o menos 12,5, 1,78. No entanto, lá está, prefiro ir na vitória da Jan Strenska e espero que não seja aqui um presságio, porque eu disse exatamente a mesma coisa no jogo da Kessler contra a Katie Boulter e aconteceu a questão do menos 12,5 ou ambos jogadores ganham um set e não aconteceu a vitória. Por isso vamos ver aqui se não temos a mesma situação. E por último, não menos importante, temos aqui um jogo que é o Alexander Bublik, que vai jogar contra o Karen Khachanov. E assim, o Bublik está a fazer um bom torneio. O Bublik tira muito partido daquilo que é uma condição rápida, principalmente esta relva de Hale. A verdade é que deixou bons jogadores pelo caminho, nomeadamente o Jannik Sinner. O último jogador a ganhar o Jannik Sinner tinha sido Carlos Alcaraz. Por isso, o Bublik já fez mais do que a maior parte do circuito, mesmo, na minha opinião, sendo ele um entertainer e não estar com a cabeça no ténis, não é? No entanto, vai jogar contra um Karen Khachanov, que também tem armas suficientes para rivalizar com o Bublik. E o Bublik, se partir para o lado mais mental, se o jogo for para o lado mais mental, o Bublik vai se perder. O Bublik é um showman, um entertainer, é um jogador que quase todos os jogos faz o underarm serve, o serviço por baixo, para enervar e desconcentrar o seu adversário. É um jogador que se alimenta muito daquilo que é a sua capacidade do serviço e muitas vezes ganha pontos gratuitos, mas parece-me que o Karen Khachanov também tem capacidade para dificultar mais a vida do que o modo 1.57 sugere. Eu acho que essa modo 1.57 está muito dentro daquilo que eu disse lá no Telegram, que é o mercado, por ter vencido o Sinner, começou a cotar este Bublik como o possível ou o principal candidato ao título, se podemos dizer assim, com a Zverev e Medvedev à cabeça, não é? Neste momento, tendo em conta os jogadores que estão a participar. No entanto, quero deixar aqui claro que a minha posição será a favor do Karen Khachanov pela questão da odd. No longo prazo parece-me que o modo 2.35 poderá compensar a nossa entrada, o modo 2.57 para aquilo que é a questão do Bublik, que é um jogador habilidoso, mas em termos de temperamental, a questão mental, se o jogo for mais para este lado, eu acho que o modo 1.57 não vai ser o suficiente para nem sequer estar no break-even. Por isso, aqui também vou com um quarto de unidade aqui na vitória do Karen Khachanov, parece-me o mais apetecível e lá está. Este foi o ponto break. Não esqueçam de deixar aí na caixa dos comentários o que é que vocês acharam sobre a análise, quais são as vossas apostas para este sábado, dia 21, e que o gringo esteja sempre do nosso lado e até à próxima.